As 3 pessoas se sentam em 3 cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 3 copos de água. Da esquerda para a direita. A primeira pessoa sentada é Emerson Silva, um homem branco de cabelos grisalhos curtos rente à cabeça. Ele usa óculos retangulares de aro preto, traja calça jeans, uma blusa preta e por cima um blazer bege claro. A segunda pessoa é Pedro Reis, o mediador da conversa, um homem branco de cabelos castanhos curtos. Ele traja uma blusa azul marinho e uma calça jeans. A terceira e última pessoa é Leni Nobre, uma mulher negra de cabelos pretos e cacheados, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja calça jeans, uma camiseta vermelha de botões e, por cima, usa um blazer cinza. Usa no rosto óculos retangulares de aro preto e na boca batom vermelho. Esse momento tão especial da cultura, né, da questão da importância que nós temos de tanto discutir a educação enquanto um processo histórico, né, cultural, e também levar um pouco do que nós, professores, né, e 2 professores, diretores e com muita experiência para trazer para vocês. Tem aqui do meu lado esquerdo a Leni Nobre, professora do Cefet, agora nossa querida vereadora, né, representante das mulheres e dos professores na Câmara Municipal. E do meu lado direito eu tenho Emerson Silva, professor agora diretor do Colégio Salesiano Dom Bosco, aqui no município de Araxá, né? Para começar esse nosso debate, a nossa palestra vai falar sobre educação como patrimônio histórico e cultural, né? E já nós estávamos ali batendo um papo ali de fora do nosso palco, falando um pouco da importância, né? E dizer que, na verdade, o nosso grande patrimônio, né, Leni, é a educação, né? E entender que, basicamente, entender o processo histórico e cultural é trazer é identificar, né, esse indivíduo na sociedade em que ele vive. Enquanto geógrafo, né, que estuda aí as transformações da natureza, sente uma dificuldade danada em alguns momentos históricos. Estamos lá no livro do 8º, 9º ano, falando de impacto ambiental, e o nosso livro só trata de impacto ambiental do Rio de Janeiro, né, São Paulo, aí fala Chernobyl, aí fala Fukushima e Araxá. Qual que é a realidade local, né? Então é uma tentativa nossa de trazer um pouco desse embate, né, para que esse indivíduo observe o processo, lógico, usando a educação como esse grande instrumento, de que esse indivíduo se localize no processo até histórico-temporal, né, em que ele identifica o lugar que ele vive, né? Então eu acho que isso, na nossa conversa aqui hoje, é um pouco de levar em consideração e identificar o quanto é importante que esses aspectos ficam para os nossos alunos, né, e nós, enquanto educadores, que eles representam e conhecem basicamente a formação histórica e cultural, tanto do seu país como da sua cidade, sociedade, e assim por diante, né? Temos um tema maravilhoso desse Filho Araxá, né? São os educadores negros, né, Nelly? Muito importante. Então eu vou abrir esse papo para nossos convidados e depois a gente abre, batendo um papo com vocês, né, no caso das perguntas e os debates. Tá bom? Obrigado. Leni, por favor. Boa tarde a todos e todas e todes. É muito interessante fazer essa abordagem e nos coube aqui uma parte até bastante pesada, porque é o tema do FLI Araxá que a gente vai discutir aqui agora. Não tem como falar de patrimônio sem falar da literatura. Embora o título, né, do nosso bate-papo aqui seja a educação como patrimônio histórico e cultural, quando a gente fala de educação, a gente está falando daquilo que se ensina em sala de aula, daquilo que se ensina na nossa casa, daquilo que ensina na nossa igreja que nós frequentamos, daquilo que perpassa pela cultura e pela formação de um povo. Cada povo se identifica de acordo com a cultura própria daquele povo. Quando a gente chega num lugar e que alguém assusta porque eu fiz esse movimento, a gente fala assim, mas isso aqui no Brasil dá sorte.
Ah, pois é, mas nos países hispânicos isso aqui é um palavrão. Não se faz esse gesto. Não se pendura uma figa no pescoço. Então, a educação, ela é um patrimônio e, para mim, eu considero que é um dos patrimônios mais meticulosos que nós temos. É um dos patrimônios mais valorosos que nós temos. Tanto que basta um governo ditatorial assumir o poder, que a primeira coisa que ele vai mexer é na educação. Ele vai mexer na verba da educação, ele vai descaracterizar a educação, ele vai desfazer de professores, ele vai desfazer de conteúdos, ele vai mexer em conteúdos, ele vai querer ditar o que pode, o que não pode, ele vai mexer no sistema educacional, no caso do nosso país, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e imediatamente ele vai querer mudar aquele processo educativo, motivo porque nós estamos agora às voltas com o NEM, que não é nem uma coisa e nem outra. Nós estamos passando por um processo de reformulação da educação brasileira, esse processo aconteceu, já era para estar sendo aplicado esse ano e a sociedade acordou que esse não é um projeto educativo para um país como o Brasil. É um projeto que tira, que descarta grandes possibilidades de crescimento para uma boa parte da população, considerada aquela que vai frequentar a escola pública. Meu colega aqui do lado, né, o Emerson, ele gere uma escola, que é uma escola particular. Essa escola não tem obrigação de seguir esses princípios exatamente da LDB. Essa escola tem autonomia para poder contratar o professor, para poder ensinar os conhecimentos. É claro que não pode abandonar nenhum dos conhecimentos que são os basilares que estão lá na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ele não pode abrir mão, porque senão esse aluno dele não passa no vestibular, não passa na prova do Enem, não consegue disputar uma vaga num concurso para fora do Brasil, ele vai ficar fora da demanda. Mas os nossos alunos também, da escola básica, sem as possibilidades de ampliação do que está lá prescrito nas leis de diretrizes e bases da educação, esse nosso aluno ele não progride também. Porque ao se delinear uma escola técnica baseada na escolha de conteúdos que eu acho que esse aluno deve fazer, porque ele quer ir para a área técnica, porque esse quer ir para a área de exatas, porque esse quer ir para a área de humanas, então esse aqui que vai para a área de humanas não precisa aprender matemática. Esse aqui que está indo para a área de exatas não precisa estudar literatura, não. E para que estudar geografia, se ele vai fazer física? Gente, os conhecimentos de uma cultura, eles são conhecimentos holísticos. Eu não posso falar em geografia sem eu falar nos tipos de alimentos que nós consumimos, de como nós ocupamos a terra, de como nós tratamos nossas águas, quais são as características alimentares de cada região. Quando a gente fala em racismo alimentar, por exemplo, nós estamos falando em negação de alimentos. Mas que tipo de alimento? O alimento próprio para aquela população, de acordo com a região dela. E, às vezes, até de acordo com a religião, de acordo com os princípios religiosos. Então, quando nós falamos em educação como patrimônio, nós estamos falando da não negação, em hora nenhuma, de qualquer conhecimento na escola básica. Aí formulam leis. Eu não posso mais discutir política em sala de aula. Que hora que o meu aluno vai se transformar num cidadão para votar aos 16 anos? Não estou falando de discutir política partidária, não. Discutir ciência política, discutir sociologia política, como está aqui o meu ex-aluno Samuel, que veio para ouvir a palestra, fez eletrônica, decidiu que quer fazer direito, mas não quer fazer direito judicial, não quer fazer direito penal, ele quer fazer sociologia do direito. Ele quer entender o direito dentro da sociedade, não o direito punitivo, o direito que julga, mas o direito que dá valor, o direito que dá segurança, o direito que estuda os nossos comportamentos e que estuda também as nossas bases sociais, sociológicas e a nossa formação como um povo. Né? E ele veio ouvir essa palestra e eu lembrei, eu falei, eu tenho de citar isso. É um menino que veio da área de eletrônica numa escola integral técnica, que é o Cefet. Mas isso não vai parar esse menino para fazer uma medicina,
uma odontologia, um direito, uma sociologia, um magistério. Ele vai fazer o que ele quiser depois do ensino médio, mas é um bom ensino médio que vai dar a ele o direito dessa escolha. Não é aquele ensino que diz, você vai fazer exatas, não estuda sociologia, não estuda nenhum dos outros conteúdos, porque o que você vai precisar é isso. Não somos máquinas. Homens é o que somos. Máquina, você planeja para executar certa coisa de hora em hora. Ser humano não é assim. O ser humano, ele segue o fluxo normal da vida. A máquina segue o fluxo normal da energia que está contido nela e do planejamento que estava nela. Nós somos planejáveis até um certo ponto. A educação nos diz que nós somos maleáveis. E eu passo a palavra. Obrigado, Leni, pela explanação. Vamos passar para o professor Emerson para continuidade ao nosso assunto. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde aos meus alunos, aos meus professores que aqui estão também, a toda a comunidade que aqui está presente. Quando a gente fala sobre a educação como patrimônio histórico, nosso maior valor é a educação. O que nós sempre vamos levar para a vida é a educação. Quando você vai fazer uma prova em si, ou quando você vai assinar um contrato depois de adulto, se você lá atrás não aprendeu a ler ou a escrever, você não tem condições de assinar aquele contrato. Mas então eu vou um pouquinho mais longe, tá? Como a gente vai falar também sobre a história em si, né? Como patrimônio histórico em si, eu falo que o Colégio Dom Bosco de Araxá, ele não é do colégio, né? Ele é um patrimônio de Araxá. 93 anos, ele não pertence mais aos padres, né? Ele já pertence à cidade. E aí, quando nós trazemos esse patrimônio da educação, que é um patrimônio, a gente tem que lembrar o seguinte ainda. Lá em 1549, quando os jesuítas chegaram, eles fundaram lá o primeiro colégio dos jesuítas em Salvador. E aí, 210 anos depois, tomaram tudo desse pessoal. Os jesuítas foram expulsos daqui. Olha como vem a questão das brigas da LDB, da educação, do que nós devemos seguir ou não. Expulsaram os jesuítas. Acabaram com tudo que existia sobre o método jesuíta de educar. Acabaram com tudo aquilo. Ou seja, aquele patrimônio simplesmente sumiu. 1838, resolveram criar o Imperial, você como professor de geografia me corrige, tá, se eu falar o nome errado. Imperial Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Para educar quem? Pedro II. A família imperial, as pessoas, os nobres. Começou a segregação, os negros não podiam estudar. E alguns dos professores eram negros. Mas os negros não podiam ensinar os negros. Só os filhos dos nobres. Isso lá em 1838. Só para vocês terem uma ideia, algumas pessoas que se formaram lá. Machado de Assis, Pedro II, Luiz Fux, Arlindo Cruz, para quem gosta de pagode. Tá? Então, é o único colégio federal que nós temos. Além do Cefet, é o colégio mais antigo e o único colégio federal. E aí vem a questão. Desde lá, nós temos dúvida qual é o método de ensino correto que nós devemos seguir. A gente fala muito da LDB, para quem é da educação, 93, 94/96. Mas a LDB começou em 1961. Né? Lá atrás, em 1961. Aí eu vou um pouquinho mais longe, Leni. Quando a gente fala de educação, de história, em si como patrimônio, eu aprendi com ela, e eu acredito que a grande maioria aprendeu aqui com Caminho Suave, a cartilha da Branca Lima. Eu estudei na Tomás Galhardo. Nós temos dois métodos 100% nacional. O Caminho Suave e o Cartilha Sodré. Lá em 1945, aquele método analítico, olha os métodos do Brasil que não dão certo. O método analítico já não funcionava. Vamos criar um novo método, então. Aí a Branca, vendo seus alunos rurais, falaram assim, opa, vamos por o método de figura. O que era? Quem aqui é aluno me ajuda aí.
tá? Se eu fizer zzz e falar assim, é um animal que dá mel. Qual é o animal? Como? Abelha. A abelha começa com que letra? E na cartilha havia o desenho da abelha com a letra A. Bola com a letra B. E era aquela questão de você visualizar. E aquilo lá ficou marcado para mim muito tempo. Né? Até hoje eu lembro Caminho Suave. Vendeu 40 milhões de exemplares em 1990, gente. Uma coisa sensacional. Best-seller hoje, né? Vamos falar assim, né? E aí a gente pega uma outra questão. Hoje, a educação, o método nosso é o seguinte. Se o aluno aprendeu casa com Z, você corrige ele. Mas se ele continuar escrevendo com Z, você vai traumatizar ele se você ficar corrigindo. Qual é o método correto no Brasil? Aí eu vou puxar um pouco da sardinha, tá? Tem um pedagogo francês que ele fala o seguinte, que no século XIX, se não houvessem os salesianos, não haveria educação na Europa. Porque foi o primeiro método para valer que começou. Que a gente fala de sistema preventivo de Dom Bosco. Que a gente fala sobre razão, religiosidade e amor. Aí vem a razão. Lá que hoje a BNCC fala que o nosso aluno tem que ser crítico. Em 1877, Dom Bosco já falava, o aluno tem que ser crítico. Ele tem que ser curioso. E ele tem que se formar. Isso lá em 1877. Outro patrimônio que eu trago muito disso daí, da salesianidade, é o amor. O que é o... Antes eu vou falar da religião, então. Quando Dom Bosco fala da religião, ele não fala da questão católica só. Ele fala que você tem que acreditar num ser acima de você. Existe alguém acima de você, diferente da sua religião. Mas você precisa de acreditar naquele Deus. O meu Deus é o mesmo da igreja evangélica, que é o mesmo da Umbanda, que é o mesmo do Espiritismo, lá em 1877. Na realidade, algumas religiões nem existiam ainda, mas a ideia era essa. Ele não falava que era seguir o catolicismo a fundo, mas ter uma religião, seguir Deus, os seus princípios. Aí vem o amor com o seu aluno, o carinho, o acolhimento com o seu aluno. E isso é patrimônio. Isso é, você falar, a educação é um patrimônio histórico. Mas aí vem, quando que eu pego um aluno e levo para o museu e falo assim, aqui estudou fulano, olha como eram as carteiras. O olho deles brilham. Nós precisamos voltar com esse tipo de educação. A Holanda, a partir do dia, para os meus alunos que gostam do celular, tá? A Holanda, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, é proibido celular, tablet e notebook em sala de aula. Ou seja, eles viram que não deu certo, vamos voltar. Vamos dar 2, 3 passos para trás. A tela não está sendo a solução. Vamos voltar ao normal, ao que era. Nós tínhamos pessoas com valores, com princípios diferentes. E aí vem a questão. A educação como patrimônio. Qual é o meu maior patrimônio? É o que eu aprendi na escola, é o que eu aprendi com os meus pais, é o que eu aprendo com os meus avós. Isso eu levo para a vida. Tá? Então, quando nós falamos a educação, o que é a educação hoje? É a coisa mais importante que você vai levar para a sua vida toda. Passo para você, Pedrinho. Então, essa questão da metodologia, né, a forma com... Vou pegar um gancho que você falou sobre a questão desse aspecto tecnológico e um pouco do que a Leni falou, que eu sinto isso quando eu estou na escola e é das 7 da manhã, quando das 7h15, o aluno da zona rural chega. E eu penso assim, caramba, que horas que esse aluno acordou? Aí eu pergunto, que horas você acordou? O aluno acordou 5 horas da manhã e chega em casa 3 horas da tarde. Por que esse aluno tem que frequentar uma escola urbana? Né? É um desperdício de tempo absurdo, dinheiro público. Né? Em vez de você levar 3, 4 professores, você
traz 500 alunos. Né? E essa questão do desperdício da experiência, né? O quanto esse aluno lá no campo pode aprender os aspectos históricos e culturais dele lá, a realidade dele. Mas ele está na cidade. O esvaziamento, né, Leni? Escola rural, você pode contar nos dedos. Ela desapareceu. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão da experiência do aluno enquanto um ser social, onde ele vive, que é importante, porque eu não posso dar a mesma aula para um aluno que estuda na escola centro de Araxá, que seja pública, né, dar a mesma aula, por exemplo, numa área, uma periferia de uma grande cidade brasileira. Porque as vivências são outras, as realidades são distintas. E eu acho que tem uma forma de analisar isso de forma muito presente na arte. Né? Um aluno entender a realidade dele numa periferia, talvez ele seja no rap. Né? Talvez ele entenda que a realidade dele seja num quadro, seja num grafite. Né? Então, como que vocês, educadores, veem essa possibilidade de tentar colocar o aluno quanto mais próximo possível da realidade dele? Se você está, vamos dizer assim, estão desprezando as questões tecnológicas, que parece que estava aí como salvador da pátria, e não é, né, que algumas realidades já mostram isso. Há pouco tempo eu li sobre os grandes CEOs aí das grandes marcas, Apple, sei lá, Facebook e tal. Eles têm escola que os filhos não têm computador lá dentro. Estão propondo isso. Meu filho vai estudar numa escola em que não tenha esse tipo de atividade direta. Tem um horário correto. Não é para ficar sempre aquele mesmo situação. Então, como vocês, como educadores, né, talvez como gestores, observe que a educação, assim, no meu entendimento, essa questão histórica e cultural em que pode o aluno estar muito mais próximo do conhecimento, né, e está sendo devagarinho sendo desprezado, lentamente, né? Beleza? Olha, eu vejo que o conhecimento universal, o grande conhecimento, a grande base de conhecimento, ela tem que ser dada para todos, porque isso é um direito natural. Se eu moro no Brasil, eu tenho de ter os conhecimentos sobre a cultura do Brasil, sobre as nossas religiões, os nossos hábitos alimentares, os nossos povos que viveram aqui, quais são os nossos maiores patrimônios. A gente tem que tomar posse, sim, da nossa literatura, porque é um dos maiores patrimônios. O maior prêmio Nobel que existe é o prêmio Nobel de literatura. Não é o de física, não é o de economia, não é o de medicina. O maior prêmio Nobel que existe é o de literatura. E eu diria agora, quando você fala aí, qual o conhecimento que eu vou passar para o meu aluno? É o conhecimento universal. Agora, para chegar a esse conhecimento universal, muitas vezes é necessário que eu parta do pedestal dele. Se ele está lá no campo, eu posso dar para ele um livro de literatura que versa sobre as questões da vida no campo. Eu pego um Menino de Engenho e dou para ele ler. Eu pego um livro de Monteiro Lobato, do Ciclo do Café, e dou para ele ler. Eu pego um livro, por exemplo, eu estou precisando trabalhar com esse menino aqui, uma questão do Rio Grande do Sul, vamos dar Graça Aranha para ele ler. Vamos pegar um Monteiro Lobato, vamos pegar essa literatura que está mais próxima do campo, vamos pegar um Açúcar Amargo, do Luiz Puntel, o menino está trabalhando lá, a família toda trabalha cortando cana, vamos dar Luiz Puntel para ele ler. Então, fazer escolhas adequadas, dos livros adequados, da literatura, porque por meio da literatura você acessa qualquer outro tipo de conhecimento. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui numa festa literária, não. E porque eu ganho dinheiro com a literatura, não. Eu digo para vocês que a partir de 11 anos de idade, quando eu descobri o universo da literatura, por meio dos livros dos ultrarromânticos, achado lá num porão, etc. e tal, não vou contar essa história toda aqui agora. A partir do momento que eu tive acesso àquele negócio maravilhoso, rimado, metrificado, eu passei a ter acesso também à literatura de cordel do Nordeste. Ora, gente, foi pela literatura de cordel que eu cheguei a um João Cabral de Melo Neto, que eu cheguei a um Ariano Suassuna, que eu cheguei a um João Guimarães Rosa. Essa literatura que fluía de lá, o senhor de Lermano, que passava lá na região da roça onde eu morava, ele fazia campanha de erradicação da malária e meu pai recebia
esse pessoal da campanha, que era o pessoal da SUCAM, meu pai recebia e eles pernoitavam na nossa casa para poder continuar fazendo as visitas nas regiões mais para baixo, da beirada do rio, lá onde hoje é a hidrelétrica Risoleta Neves, lá na região da Zona da Mata. E o meu pai recebia, e o que ele tinha para nos agradar era levar os livros de cordel. Aí ele me deixou Zezinho e Mariquinha, no mês seguinte ele me trouxe Josafá e Marieta, no outro mês ele me trouxe a luta de Camões com o diabo no inferno, no outro dia e foi me trazendo aqueles livros e eu fui decorando aqueles trechos e tinha enigmas de literatura ali que eu fui resolver muito tempo depois, tinha enigmas linguísticos que eu fui resolver muito tempo depois. Tem muita coisa daqueles livros, da história do povo, da história medieval, aquelas histórias que ele trazia. Como é que eu ia pensar reis e rainhas no Nordeste? No entanto, eles traziam aquilo recolhido da literatura medieval. E foi daquele jeito que eu fui entender a literatura medieval. Eu fui dar aula de literatura depois, compreendendo muito bem qual que era a função da literatura oral na Idade Média, tanto na Baixa Idade Média quanto na Alta Idade Média. Eu fui compreender os roques, o que significavam os roques, que hoje eu consigo explicar pelos carros alegóricos do nosso carnaval. Então, qual que é a melhor educação? A melhor educação é aquela que o aprendiz está feliz. É aquela que o aprendiz tem vontade de ir para lá. É aquela que você olha para o aprendiz e ele não abriu a bolsa e pegou o celular. E ele não começou a conversar com o colega. Aquela literatura, é aquela cultura, é aquele saber que seduz aquela pessoa de tal forma que ela sinta vontade de estar ali e que ao final da aula ela fale, amanhã vai ser o quê? Que crie nela uma expectativa, que crie nela o esperançar, porque todo conhecimento que a gente agrega, como o próprio Emerson disse, ele passa a fazer parte do nosso ser, somos nós. Somos nós. E foi esse prazer pela literatura ali de uma menina de 11 anos, que foi caminhando, que me levou para uma graduação, para um mestrado, para um doutorado. Tudo que tenho hoje, esse blazer, essa calça não, que foi meu afilhado que me deu de presente, essa blusa, tudo que eu tenho na minha casa, eu já tenho uma filha de 33 anos e tenho uma neta de 9 anos. Não só essa parte da minha família, que é a que está perto de mim, mas os meus irmãos, o marca-passo que deu ao meu pai 10 anos de vida a mais, foi a literatura que me deu. O meu carro, a literatura me deu. A minha casa, a literatura me deu. Tudo que eu faço hoje, até o meu cargo de vereadora, foi a literatura que me deu, porque foram os meus alunos do Cefet, principalmente, pais de alunos do Cefet, principalmente, que me escolheram para que eu pudesse ser vereadora entre mais de 300 candidatos que se candidataram naquele ano. Eu não vejo nenhum prejuízo em usar a leitura literária, a leitura artística, obras literárias, como o Pedro falou. Às vezes o caminho desse menino vai ser a pintura, desse vai ser a escultura, mas que ele faça isso como um bom jogador de futebol, como Sócrates foi. Ele queria jogar futebol, mas também ele foi médico. Tostão. Nós temos uma juventude de hoje... Tostão também. Tostão também. Nós temos uma juventude de hoje que ele quer aprender a jogar futebol para virar um grande jogador, ele quer ser um modelo, ele quer ser uma atriz, mas esse cidadão está achando que isso é satisfatório. Ô, gente, a gente fica velho. Imagina o que uma mulher de 62 anos vai fazer da vida, que é o meu caso, a não ser ensinar o que sabe, a não ser repassar o que sabe, a não ser experimentar o que sabe com pessoas novas e aprender com elas, como foi o caso do Cefet. Eu cheguei aqui, eu já bem mais velha, e eu fui encarar, depois de dar aula em universidade, eu fui encarar menino de 13, 14 anos. Ô, gente, porque esses meninos me ensinaram nas leituras das obras de Machado de Assis, o que esses meninos me ensinaram nas interpretações das obras literárias, do jeito que eles conceberam essas leituras, né? Que eu não dava uma obra, eu indicava assim, ó, eu tenho 15 obras do modernismo que podem ser lidas para esse bimestre.
Eu tinha o cuidado de fazer uma prova para cada grupo que lia aquela obra, porque esse é o desejo dele. Mas na hora que ele apresentava o trabalho, aquilo virava desejo de todos os demais. Se eu desse um livro só para todos, seria um conhecimento igual para todos, talvez. Mas quando eu dava uma obra para cada e ele tinha o direito de escolher, ele lia aquilo com prazer. É dar mais liberdade ao aluno para fazer suas escolhas, é não negar a ele nenhum conhecimento. E com relação ao aluno da escola rural, é esse aluno da escola rural que precisa mais ainda de um conhecimento reforçado, além do conhecimento natural do local, né, que eu acho que é um direito natural conhecer o seu redor naturalmente, o seu povo, a sua cultura, o que se pratica para essa preservação, né? Além disso, ainda é necessário que você reforce nele o direito de que, se ele sair dali, que ele possa ganhar o mundo, né? Eu saí da casa de um casal de analfabetos, lavradores, sem terra, na zona da mata, com 11 anos de idade, e o que eu aprendi na escola foi satisfatório para eu seguir minha vida, para eu continuar a partir dali, porque não me negaram o que era necessário. Sabia fazer todas as operações matemáticas, sabia ler com perfeição, sabia escrever com perfeição, sabia procurar no dicionário, sabia fazer as pesquisas. É isso que é o mais interessante. Quando se fala, pessoas de tal lugar têm que ter conhecimento assim, pessoas de tal lugar têm que ter conhecimento assim. Tem de ter mesmo. Ele tem que ter o diferencial dele. Cante a sua aldeia e cantarás o mundo. Conheça bem a sua aldeia e conhecerás o mundo. Estou plagiando alguém aqui, tá, gente? Mas é essa a grande verdade. Ele tem que conhecer o lugar dele para ele valorizar. Eu conheço o mundo a partir de mim. Você conhece a partir de você. A obra literária que você lê é a que você leu. Eu vou ler a mesma, mas não é a mesma leitura. Falando sobre escolas rurais, né? Eu venho de uma cidade no interior do Paraná com 20 mil habitantes e as escolas rurais lá eram muito fortes, são muito fortes até hoje, né? Eu vou discordar só uma coisa sua, Lênin, que eu acho que o aluno da zona rural ele não tem que ser tratado diferente. Mas nós temos que dar as possibilidades que nós não damos para eles, as mesmas que nós damos aqui. Porque quando eu pego o meu professor e eu levo ele, Pedrinho, hoje sua aula de geografia é lá na zona rural X, tá? Ou seja, a aula dele vai terminar ao meio-dia e 20. Depois do almoço, ele vai aprender aquele ofício que o pai dele provavelmente está lá há 30 anos, cuidando da roça, cuidando da sua terra, e ele tem essa possibilidade de chegar às 3 da tarde, como acontece. Porque ele não tem esse tempo, ele chega cansado. Quando ele está lá, ele vai e almoça com a família, que ele não almoça, ele não tem esse convívio familiar que ele precisa ter. Então, eu acho que nós não precisamos tratar diferentes. Eu acho que a gente tem que dar as melhores possibilidades para eles. E quando a gente fala em leitura, aí eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Quem é mais velho, vai lembrar? Coleção Vagalume. Né? Todo mundo, naquela época, zona rural, você ia para a biblioteca, eu trabalhava entre 11 e 13 anos como guarda-mirim na minha cidade, e eu trabalhava na biblioteca do município. E aí o pessoal ia lá, a Ilha Perdida, o Escaravelho do Diabo, o Guarani, né? Eram livros fantásticos, né? Mas e a professora falava, eu quero um resumo desse livro. E o primeiro da coleção Vagalume que você lia, você já ia atrás do outro sem a professora pedir, porque era tão agradável a leitura, tão fácil a leitura, né? Eram livros que no máximo 120 páginas. Então, e eu percebia que os alunos, que as crianças da escola rural, eles tinham aquela possibilidade que os professores levavam. Chegava assim, a biblioteca falava, Emerson, o bibliotecário falava, Emerson, separa aí 20 volumes do Vagalume aí. A gente já separava e já ia na Kombi. Já ia na Kombi para a zona rural. Claro que quando chovia era um problema, a Kombi não chegava. Né? Mas são os perrengues que acontecia na época. Mas o que acontece? Hoje, a preocupação maior é cuidar menos da zona rural e infrar
encher a zona urbana. Se eu tenho mais escolas, eu tenho que ter mais professores. Mas se eu tenho menos escolas, eu preciso de menos professores. E aí vem a questão. Alguns professores até podem me criticar, e isso eu falo para as minhas professoras no colégio, que também são do município do estado, principalmente do município, eu pergunto para elas o seguinte: o salário que vocês ganham hoje, porque eu, enquanto escola particular, eu não consigo competir com o município. Nenhuma escola particular em Araxá consegue competir com o salário pago no município. Será que é mais interessante eu ter um salário bom, não um excelente, e ter mais professores e cuidar das escolas na zona rural, ou ficar aquele prédio que ainda existe lá fechado? Porque eu tenho certeza que Araxá tem vários prédios fechados. Escolas na zona rural que não tem mais funcionamento. Será que não compensa? Aí vem, qual é a história daquele local? Quantas pessoas saíram dali? Quantas figuras públicas aqui de Araxá saíram de uma escola rural? Quantas pessoas que podem vir de lá para cá e nos ensinar? Né? Eu tenho professores que eles vieram da zona rural e eles falam, nossa, eles contam histórias fantásticas e são professores. Só que antigamente eles tinham mais oportunidade, isso acabou hoje. Eu acho que o que é necessário, e aí a gente entra um pouco em políticas públicas, é o que eu posso dar de qualidade, sendo a mesma qualidade da cidade na zona rural. Lá, eu além de entregar a qualidade de ensino que eu posso entregar aqui, lá ele tem convivência com os pais, porque tem coisa melhor do que você sair da escola e poder almoçar com a sua família na mesa? Não tem. Lá eu consigo. Lá ele consegue mexer no ofício que o pai dele. Se ele vai seguir ou não, é uma outra história. Mas ele aprendeu aquele ofício, o cuidar daquela situação, o cuidar da terra, o plantar, né? Ele manteve aquilo. Se lá na frente o pai vier a falar, ele vai vender, é uma escolha dele. Mas eu preciso dessas condições para ele. Tá joia? Então, fizemos só no caso, um exemplo, né, da questão da escola rural, né, a cultura, o processo histórico, o chão, né, o lugar. A geografia estuda muito lugar, né, o lugar de convivência. Isso. É o território, né, lugar de vivência. Fala mais em território. Eu queria abrir, né, já fui avisado ali que falta só 10 minutos, o nosso papo, e abrir para alguma pergunta. E algum aluno, pergunta para o diretor, gente. Espera aí que eu vou te dar um microfone. Está indo lá. Vocês falaram muito sobre a educação como um patrimônio cultural, mas muitas das vezes a escola é a ponte, né, como para a literatura, mas muitas das vezes a escola deixa a desejar nessa ponte. O Araxá tem um projeto que é a da biblioteca móvel, mas muitas das vezes esse projeto só é feito com crianças pequenas, de 5, 6 anos. E eu queria perguntar o que vocês acham de mudar esse tipo de projeto e levar esses projetos para alunos mais velhos, adolescentes, alunos que vão fazer uma faculdade, porque muitas das vezes a escola deixa a desejar com essa questão de literatura. A gente mesmo está aprendendo menos por conta da literatura. Literatura não. Desculpinha, né, gente? A gente está aprendendo menos por conta do telefone, mas muitas das vezes a escola deixa a desejar com a gente, porque o que seria de uma criança? A criança pequena aprendeu ali, mas a grande, ela não vai aprender porque a criança aprendeu, mas ela não leva isso para o futuro dela. E o que vai ser de mim quando eu chegar para fazer uma faculdade de medicina, não conseguir ler um livro porque eu nunca aprendi a ler? Não aprender a ler, né, gente? Aprender a manter aquele contato com a literatura. Então, eu acho que muitas das vezes a culpa não é nossa, mas a culpa é da ponte que a escola faz com a literatura. E a gente realmente tem a nossa culpa, mas eu acredito que a escola deveria mudar nesse ponto. Que orgulho. Obrigado. Eu tô com orgulho. Tô com orgulho de você. Eu vou responder uma parte, porque teve uma parte que ela também aí vem para o seu lado, né?
Eu acredito muito que falta o incentivo à leitura. Até no nosso colégio, como em todos os colégios, falta, assim, diminuiu muito esse incentivo à leitura. Mas, olha, você me questionou, eu vou resolver isso, e o Marcos Paulo está aí, inclusive, se eu não me engano, professor de literatura, né? Marcos, está do lado? Ele tinha aula, mas eu vou resolver. O outro lado do itinerário, eu vou jogar para quem cuida das leis do município. Em 2021, eu pedi por 2 vezes, acho que foram 2 vezes indicação de que a biblioteca móvel voltasse a funcionar. O objetivo da biblioteca móvel é realmente incentivar a formação dos meninos leitores, dos menores leitores. E, inclusive, isso você pode perceber pelo perfil dos livros que estão lá. São livros menores, mais acessíveis. O objetivo dessa biblioteca móvel na verdade, é a criação do desejo, da vontade de aprender a ler bem e de gostar de literatura. Os primeiros passos, né? São os primeiros passos. Aqui em Araxá, nós temos um grupo de apoio à formação de leitores, coordenado pela Dilce Rosa, que é um trabalho espetacular. São as bibliotecas descentralizadas que ocorrem dentro das unidades escolares, em que os meninos que têm interesse vão junto com elas e elas fazem essa formação de leitores. É um grupo muito interessante, eu tenho um certo convívio com eles, e eles fazem esse trabalho. Agora, com relação a por que os professores estão incentivando pouco a leitura de obras literárias, o primeiro motivo tem a ver com a própria dificuldade de um aluno. Você tem quantos anos hoje? 13 anos. 13 anos. Então, você está fazendo o primeiro ano. O nono. É o oitavo? Oitavo para o nono. Quando você estiver no primeiro ano, a literatura que vai aparecer para você é a literatura da Idade Média. Você vai estudar Camões. Você vai estudar literatura da Idade Média. Você vai estudar literatura clássica. Você vai estudar estilos literários, você vai estudar os gêneros literários, e na maioria das vezes o aluno não está querendo essa teoria, não, ele quer chegar na literatura mesmo. Mas o componente curricular é esse. Você fica um tempão ali explicando para o menino o que é um conto, o que é uma crônica, o que é uma novela. Quando você vai dar para ele ler essa novela, o bimestre terminou. Você vai passar ali um ano ensinando para ele o que é a literatura medieval, o que é a literatura clássica, o que é a Ilíada, o que é a Odisseia, o que é a Eneida, o que é esse campo. Aí vai ensinar para ele, no primeiro ano, a literatura antiga, a base literária, depois vai passar para ele Idade Média, vai dar para ele o classicismo, pegar aquelas obras clássicas, com aquele vocabulário dificílimo de ser lido, barroco, arcadismo, e alguns chegam ao pré-romantismo no primeiro ano. É a parte da literatura mais difícil que nós temos para ler, do ponto de vista do acesso ao texto. Por que nós começamos com ele? Por que não começamos com a modernidade? Por que nós não pegamos os textos atuais da modernidade, os textos produzidos pelos meninos do Islã? Por que nós não pegamos os raps das periferias, que tem um discurso apropriado para chegar para qualquer um, porque é aquele discurso falado, não vai ser escrito na maioria das vezes? Uma batalha de rima não tem nada escrito, não. É aquele momento e acabou, nem se grava. Não tem nada ensaiado. Não tem nada ensaiado, não se grava. E então, falta na literatura uma revisão de como se ensinar a literatura, como se seduzir pela literatura. Eu tive de passar por esse processo e muitas vezes o que eu fazia? Não vão ler, mas vão fazer um trabalho aqui em Tessemiótico, vocês vão encenar esse trem da Idade Média para mim. Hoje nós vamos debater Machado de Assis. Você lê esse conto, você lê esse, você lê esse, você lê esse. Eu já estou contando para você que Machado de Assis não conta uma história só. Ele conta umas 3 ou 4 no mesmo conto. Você tem que achar pelo menos mais uma história. O menino fica desesperado para achar aquela história. E eles acham. Eles acham 3, 4 histórias num conto de Machado de Assis. Eles pegam a cartomante e falam, tem a história da cartomante, tem a história do marido traído, tem a história da mulher que traía, tem a história do amante, agora vamos contar cada uma delas.
Então, talvez abrir para o aluno virar o protagonista dessa história melhora a situação. Agora, o terceiro aspecto que está nos impedindo de fazer literatura, e graças a Deus que eu não estou dando aula, porque eu já estaria uma tiririca. O novo NEM nos proíbe de ensinar e de indicar uma obra literária inteira. Ô, gente, como é que eu pego um pedacinho assim de Camões e dou para o aluno ler? Como é que eu pego Navio Negreiro, que é um poema enorme, eu acho que deve ter umas 15 páginas, e só falo com ele assim, vou interpretar isso aqui, que isso aqui é o Navio Negreiro. Auriverde pendão da minha terra, que é a brisa do Brasil, beija e balança. Estadarte, que é a luz do sol descerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra fosses erguida nos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, a servires a um povo de mortalha. Agora interpreta o Camões. Interpreta os Lusíadas. Interpreta as grandes navegações, interpreta a história de Portugal, interpreta a história pregressa do reinado de Portugal, interpreta o desejo de Portugal de apossar de novas terras, interpreta a praga que Camões jogou em Portugal e que a praga se cumpriu. Ao terminar os Lusíadas, tem uma praga que ele jogou em Portugal e a praga aconteceu. Espanha tomou Portugal como ele previu. E ele previu isso como um castigo. Ora, o cara antecipou a história de Portugal numa obra literária. Você vai lá e dá um verso e diz para ele, aqui Camões, interpreta. Não pode. Esse é o destino do NEM. Por isso que eu falei que ele não é nem um, nem outro. Ele não é nem nada. Leni, deixa eu só completar uma questão. Aí vem, quando eu falei assim, que a questão de um erro, coisa assim. Pelo menos nós, no colégio, você tem acesso a 47 mil livros digitais. Tem a árvore de livros, que é um projeto. E aí cabe a você. Aí vem, nós temos um projeto que é a árvore de livros, e lá são 47 mil livros gratuitos para eles. Como eles têm esse vício de tela, eles podem ler pela tela. Né? E o projeto ainda cria uma trilha literária para eles. E lá eles têm Camões disponível, eles têm Machado, e sem a questão do NEM. Eles podem ler à vontade. Mas você pode fazer isso. Nós, da escola tradicional, da escola municipal, da escola estadual, da escola federal, nós temos que seguir o que está no NEM. O professor, ele pode ser até tirado de sala de aula se ele não estiver cumprindo a LDB, se ele não estiver cumprindo os parâmetros curriculares nacionais, como lá está estabelecido. E tem mais, se ele avança, ele não pode dar na prova. Aí eu não te preparo para o Enem nunca, porque o Enem não escolhe obras. O Enem não te diz, igual o vestibular fazia, o vestibular dizia, a UFMG indicava 5 obras para um vestibular, o aluno se virava, ia lá e fazia aquela prova. FUVEST, né? É. A UF fazia. O Enem não faz isso. O Enem te dá um fragmento de uma obra pensando que você leu a obra toda. Esse é um problema. Hoje eu posso falar, porque eu não faço mais. Eu fui elaboradora de prova do Enem, eu fui elaboradora de questões do Enem. Uma das coisas mais difíceis de se elaborar é uma questão literária da prova do Enem. Não posso cobrar um centavo decorado. Tem que ser tudo induzido. Eu tenho que fazer um recorte de uma obra literária capaz de representar a obra no seu inteiro. Como eu disse, agora é muito difícil um recorte. E o aluno tem que fazer uma análise crítica do que você está colocando ainda, claro, né? Daquela questão ainda. Claro, e o pior que é a teoria de resposta ao item, que é uma teoria alemã de avaliação, em que nenhuma das alternativas pode dar qualquer dica. É uma das provas mais perfeitas. Quando alguém faz crítica à prova do Enem, eu levanto e falo, não vem não. Não vem não. O Enem é para avaliar alunos que tiveram educação consciente. Não é para educação de decoreba. É educação de quem aprendeu a ler e interpretar. Nada na prova do Enem é decorado. Para você ter uma ideia de 30 habilidades e competências, de 30 habilidades em 7 competências de todo o conhecimento de português que eu posso cobrar numa prova, eu só tenho uma habilidade que eu posso cobrar decorado. É o conhecimento popular. Ditado popular, folclore, lendas, mitos. Por quê? Porque isso é cultura patrimônio.
Isso supõe que é um patrimônio que todos têm direito e que todos têm acesso, mesmo que não vá à escola. Mas não Essa tem, é uma né? questão que quem nunca foi na escola é obrigado a responder. E é obrigado a responder de cor. É a única hora que eu posso cobrar algo de cor em todo o conteúdo de língua portuguesa, literatura e redação, chamado Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, que inclusive acrescenta as TICs, são 3 questões de TICs, e acrescenta 4 questões que são de educação física, mais 4 que são de educação artística. Nenhum conhecimento pode ser decorado na prova do Enem. Por que a prova, então, é tão difícil? É porque ela é uma prova extremamente lógica dentro do padrão de conceito alemão, de como se avalia a cultura empossada, que é disso que nós estamos falando. Isso. Cultura como patrimônio, a cultura empossada. Eu passei pela escola, eu fiquei dono dessa cultura, me dá qualquer coisa que eu analise, interpreto e te dou a resposta. É essa que é a verdadeira educação prevista pela TRI, que é Teoria de Resposta ao Item. O aluno que aprende holisticamente, ele associa os conhecimentos e responde qualquer questão proposta para ele. Essa deveria ser a nossa base, e estava sendo a nossa base. Nos últimos 6 anos, apareceu o NEM, que, na verdade, gente, esse sistema foi um sistema educacional. Houve um momento, no pós-ditadura, que se desejou alterar a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Vários projetos foram montados, nenhum foi satisfatório. O que predominava era esse que nós tínhamos até recentemente, que sofreu algumas alterações, mas não queriam essa educação porque é uma educação sexista, porque está dando liberdade para se discutir gênero, é uma educação que não pode dar liberdade para se discutir política. Não estou falando política partidária, não. Ciência política. É uma educação que eles queriam tirar de qualquer forma a filosofia e a sociologia, que são as áreas maiores de pensamento que nós temos. Eles não tiram a literatura, porque a literatura é um saber universal. Mas toda vez a literatura é ameaçada, como foi ameaçada pelo Enem, pelo NEM do jeito que ele é agora, de não poder mais indicar uma obra inteira para o aluno ler. Você tem que indicar pedaços, fragmentos. Tá? Então, só para concluir, porque eu já até extrapolei aqui, né? Eu acredito no conhecimento consciente, na formação consciente da juventude, para que a juventude possa se apossar do patrimônio do seu tempo, do patrimônio dos antepassados, e processar esse patrimônio como patrimônio próprio. E aí eu vou trazer à tona a cultura dos africanos. Você sabe que os africanos deitam em cima do muro que ele está construindo, em cima do muro, e ele dorme um sono e ele levanta, tranquilo. Você sabe que o samba tem uma base que é pisa no chão sem machucar. Qual que é o grande valor da cultura africana? Põe no corpo o que você precisa para a vida. Por quê? Quando eles saíam da África, eles não podiam trazer nada. Então, eles aprenderam que tem que trazer no corpo, inclusive as sementes que queriam trazer para cá, que era proibido trazer, e engoliam, e no navio guardavam essas sementes que já chegavam aqui brotadas. Muitas coisas que nós comemos hoje vieram no navio desse jeito, porque não podia trazer. Engoliam as sementes para trazer. Quando a gente estuda, a gente percebe. É no corpo que processa o maior patrimônio que nós podemos ter, que é o conhecimento da nossa cultura, dos nossos valores, do que nós temos, porque é assim que a gente vai preservar para os que vierem depois de nós. Se nós não pusermos o nosso corpo, nenhuma literatura sobrevive em biblioteca. Nenhuma notícia sobrevive colada no jornal se ninguém lê. Nada fica para o futuro se não colocarmos no meu corpo. Depois vocês chegam em casa e procuram estudar o que foi a escola de Sagres. Por que a escola de Sagres, que abriu o mundo para as grandes navegações, nunca teve um muro? É uma escola que nunca teve um muro. Gente, o papo está muito bom. Infelizmente, nós temos nosso tempo, né? Ele
maravilhosa conversa do professor Eu Emerson quero com a só Leni. 10 segundos. Só 10 segundos, eu prometo, Fernando. 10 segundos. E agradecer a presença de todos. Não, à vontade. Não, o meu vai ser bem rápido. Vai ser bem. O maior patrimônio, principalmente para vocês jovens, o maior patrimônio que vocês têm não é riqueza, não é dinheiro, não é uma bela casa, é tudo o que vocês levam de conhecimento para a vida. Tudo que vocês aprendem no dia a dia, nas pequenas coisas. Nunca ninguém vai tirar isso de vocês. Isso é o maior patrimônio que vocês podem ter. Ok? Gente, queria agradecer a Leni pela fala, diretor Emerson, a presença de todos aqui. A gente vai encerrar um assunto que nós vamos continuar ali de fora. Isso aqui dá para conversar. E agradecer a dias e presença de dias. todos. Muito obrigado ao FLI. Valeu, um abraço. Muito obrigada a todos e todas.